Bom dia, sexto ano, tudo bem? Um pouco de música para animar essa galera aqui, ó. Hoje eu tô diretamente do Jardim Suspenso da Babilônia. Cansei de sala de aula. Hoje é a nossa última aula sobre a Mesopotâmia, ok? Então prestem muita atenção. Vamos lá, hein? Animação. Deixa a pessoa compartilhar a tela dela para nós começarmos. Galera, hoje nós vamos encerrar então a Mesopotâmia e estudar um pouquinho de China e Índia. Lembrando que tudo isso daqui é conteúdo da prova e muito importante. Beleza? Vamos lá, ó. Nós estudamos então que a Mesopotâmia é a terra entre rios, que existiram muitos povos na Mesopotâmia e que um dos principais foram os babilônicos, tá? O principal governante dos babilônicos foi o Hammurabi. Por que ele é tão importante? Porque ele é tão conhecido. O Hammurabi, ele criou o primeiro código de leis escritas, chamado o Código de Hammurabi. Pero o que significa esse Código de Hammurabi? Ele tinha a seguinte frase: olho por olho, dente por dente, vida por vida. Se eu furar o olho do Yuri, o Yuri tem o direito de furar meu olho. Se eu quebrar o dente da Heloísa, a Heloísa tem o direito de quebrar meu dente. Se eu matar alguém, a família dessa pessoa tem o direito de matar alguém da minha família. Ou seja, o que significa olho por olho, dente por dente, vida por vida? Que tudo que você fizer para uma pessoa, ela tem o direito de devolver para você. Tipo a lei do retorno. O que foi o Código de Hammurabi? Vamos lá. Hammurabi foi um dos principais governantes da Babilônia. Em seu governo, ele construiu grandes obras e canais de irrigação. Para organizar a sociedade, ele criou as primeiras leis escritas da história. Qual é o nome das primeiras leis escritas? Código de Hammurabi. Essas leis, pessoal, elas eram feitas em escrita cuneiforme, aqui nessa tábua. Não tentem entender, porque nós já vimos que a escrita cuneiforme é bem difícil, né? Como que funcionava o Código de Hammurabi? Frase dele: olho por olho, dente por dente, vida por vida. Baseado na lei de Talião. O que é Talião? Cortar o mal pela raiz. O que significa o Código de Hammurabi? Tudo que você fizer para uma pessoa, ela tem o direito de fazer para você. Então, o crime deve ser devolvido na mesma moeda. Olha lá. No final, todo mundo aqui ficou sem olho, sem dente, porque alguém furou meu olho, eu vou lá e furo o olho da outra pessoa. Aí ela tem o direito de furar meu outro olho. Aí eu vou lá e furo o outro olho dela. Todo mundo fica cego, né? Mas em resumo, o que é o Código de Hammurabi? Baseado na lei de Talião, que tinha a seguinte frase: olho por olho, dente por dente, vida por vida. Tudo que eu fizer a uma pessoa, ela tem o direito de fazer para mim. Eu, Letícia, não concordo muito com isso, porque se você devolver o mal sempre com o mal nunca vai acabar no mundo, tá? Aqui, ó, é o Código de Hammurabi, tá vendo? Aqui é o Hammurabi e aqui tá a lei escrita desse jeito. Alguém consegue entender? Eu já falei que eu vou dar um prêmio para quem entender, né? Vamos lá. Observação sobre o Código de Hammurabi. Esse código não tratava todas as pessoas com igualdade. Ele protegia os ricos e punia aos pobres. Vamos ver. Se um homem furar o olho de um homem livre, furar-se-á o olho. Então, eu sou livre e eu furo o olho da Sofia, que é livre. A Sofia tem o direito de furar o meu olho também. Se ele fura o olho de um escravo ou quebra o membro de um escravo, deverá pagar metade do seu preço. Então, se ele furar o olho do escravo ou machucar um escravo, ele tem que dar outro escravo para o dono dele. O escravo pode devolver na mesma moeda? Não. Então, ó, se você fizesse algo com alguém livre, aí ele poderia devolver. E se fosse um escravo? Não. Se um arquiteto constrói uma casa para alguém, porém não a faz sólida, resultando daí que a casa venha ruir e matar o proprietário, esse arquiteto é passível de morte. Se eu desmoronar, ela mata o filho do proprietário, matar-se-á o filho desse arquiteto. Então, eu sou uma arquiteta, eu fiz uma casa. A casa desmoronou e matou o filho do dono da casa. Aí o dono da casa tem direito de matar o meu filho. A casa matou o dono a casa caiu e matou o dono. Alguém da família do dono tem direito de me matar.
E se matasse um escravo? Aí eu tenho que comprar um escravo e devolver para o dono. Então, pergunta de prova. O Código de Hammurabi tratava as pessoas com igualdade? Não, ele protegia os ricos e punia aos pobres, beleza? Um indiano chamado Mahatma Gandhi, ele falou sobre essa lei. Ele falou assim, olho por olho e o mundo acabará cego. Ou seja, se nós continuarmos a devolver sempre o mal com o mal do nosso mundo nunca vai acabar. No final, nós vamos nos autodestruir. Beleza? Algumas imagens sobre a Mesopotâmia que são importantes. Primeira coisa, os zigurates. O que eram os zigurates, pessoal? Eram os templos, tá? Templos onde eles faziam sacrifícios, adoravam os deuses e também onde eles se escondiam em tempos de guerra e guardavam alimentos. Ó, eles tinham forma de pirâmide e por essa escada rolavam as cabecinhas quando eles cortavam a cabeça da galera. Os jardins suspensos da Babilônia. Eles eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dizem que esses jardins suspensos, eles eram zigurates, tá? Só que com o passar do tempo e das guerras, ele foi destruído. Hoje, das maravilhas do mundo antigo, se eu não me engano, só sobraram 2. Olha o jardim suspenso da Babilônia, como eles eram lindos, tá? A Torre de Babel. A Torre de Babel também seria um zigurate imenso que os mesopotâmicos fizeram para idolatrar os deuses dele, para mostrar que os deuses dele seriam maior do que Deus. E o que aconteceu com a Torre de Babel? Caiu, tá? Ela também não existe mais. E a Mesopotâmia fica no atual Iraque, tá? Nós falamos lá na aula ao vivo, no plantão ao vivo, de que lá no Iraque tem muitos terroristas e eles estão destruindo os templos e as coisas antigas da antiga Mesopotâmia, destruindo as fontes históricas. Então, pergunta de prova, novamente. Em que país fica localizada a Mesopotâmia? No atual Iraque, beleza? Vamos lá. Agora, só para encerrar, porque tem aí na apostila, nós vamos estudar algumas civilizações antigas de outras áreas. Nós estudamos do Oriente, agora nós vamos ver do Extremo Oriente, que é a China e a Índia. Enquanto a Mesopotâmia surgiu e existia, também coexistia nesse mesmo período a civilização indiana e a chinesa, que são tão antigas quanto, tá? Assim como a Mesopotâmia, a China e a Índia também surgiu próximo aos rios, tá bom? Também eram politeístas. O que significa politeístas? Acreditavam em muitos deuses. Vamos lá, China. Quem já assistiu Mulan viu um pouquinho da China antiga, ok? Então, China. Eles surgiram próximos aos rios Amarelo e Azul, tá? E por que eles viviam parte do rio, professora? Pelo mesmo motivo da Mesopotâmia, para cultivar alimentos, para beber água, para sobreviver. Então, a civilização chinesa surgiu próxima aos rios Amarelo e Azul, onde eles produziam alimentos. Que tipo de alimento? Principalmente arroz, tá? A história chinesa ela é gigante, dividida em várias dinastias, vários impérios, que vocês vão ver aí da página 136 a 137, tá? O que vocês têm que saber da China? Que assim como a Mesopotâmia surgiu próximo aos rios e também é uma sociedade muito antiga e importante, tá bom? Índia. Assim como as outras que nós estudamos, a Índia surgiu próxima de um importante rio chamado Rio Indo. Como ficava próximo do Rio Indo, essa civilização levou o nome de Índia, tá? Eles também cultivavam arroz e outros cereais, e assim como a China, como eles ficavam perto de grandes rios e tinha muita água e alimento, a população deles ficou gigantesca. Tanto que até hoje, tanto a China como a Índia, eles têm as maiores populações do mundo. Tudo bem? Então, Índia e China também surgiram próximos a rios, possuíam uma grande quantidade de água, por conta dessa água, eles tinham muito alimento e com isso eles tinham muita população. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E ó, boa semana para todo mundo. Certo?